Oi, tô passando aqui hoje com uma leitura de um conto feminista que é desse livro, Chapeuzinho Esfarrapado, e outros contos feministas do folclore mundial. E eu vou ler o primeiro conto que leva o mesmo título do livro. Chapeuzinho Esfarrapado, quem organizou foi Ethel Johnston Phelps. E as ilustrações são da Bárbara Malagoli. Chapeuzinho Esfarrapado. Era uma vez um rei e uma rainha que não tinham filhos, o que deixava a rainha muito infeliz. Ela sempre se lamuriava por não ser mãe e dizia que o palácio ficava vazio sem criancinhas correndo de um lado para o outro. O rei comentou que, se a rainha queria criancinhas correndo de um lado para o outro, eles podiam convidar as filhas de uma parenta para se hospedar ali. Ela achou que era uma boa ideia, e em pouco tempo 2 sobrinhas estavam fazendo algazarra pelos salões e brincando no pátio do palácio. Um dia, quando foi observá-las carinhosamente da janela, a rainha viu as 2 jogando bola com uma estranha, uma menininha com a roupa toda esfarrapada. Ela correu lá para baixo. "Este é o pátio do palácio", disse ela, irritada. "Você não pode brincar aqui." "Fomos nós que chamamos", exclamaram as sobrinhas. Elas correram para perto da menininha esfarrapada e seguraram suas mãos. "Você não me mandaria embora se soubesse os poderes que a minha mãe tem", afirmou a estranha menina. "Quem é a sua mãe?", perguntou a rainha. "E que poderes ela tem?" A menina apontou para uma mulher que vendia ovos no mercado, diante dos portões do palácio. "Minha mãe pode ajudar as pessoas a terem filhos, mesmo quando nada mais deu certo." A rainha logo se interessou. "Diga à sua mãe que quero falar com ela aqui no palácio." A menininha correu para o mercado e, em pouco tempo, uma feirante alta e forte entrou a passos firmes na sala de visitas da rainha. "Sua filha disse que você tem poderes e que poderia me ajudar a ter filhos", disse a soberana. "A rainha não deveria dar ouvidos às bobagens de uma criança", respondeu a mulher. "Sente-se." A rainha mandou que servissem comida e bebida da melhor qualidade. Contou então à feirante que seu maior desejo no mundo era ter filhos. A mulher deu um último gole na cerveja e disse, receosa, que talvez conhecesse um feitiço. Não custava nada tentar. "Mande levarem 2 baldes de água para o quarto antes de se deitar. Lave-se em ambos e depois derrame a água sob a cama. Quando olhar debaixo da cama na manhã seguinte, 2 flores terão brotado, uma bela e uma estranha. A bela a senhora deverá comer, a estranha deverá deixar ali. Não se esqueça disso." A rainha seguiu o conselho e na manhã seguinte, debaixo da cama, havia 2 flores. Uma era verde e tinha um formato esquisito, a outra era rosa e cheirosa. Ela comeu a flor rosa no mesmo instante. O gosto era tão bom que imediatamente comeu a outra também, pensando, não vai fazer diferença. Pouco tempo depois, a rainha se deu conta de que estava grávida. Logo chegou a hora do parto. Primeiro nasceu uma menina montada num bode, segurando uma colher de madeira. Ela era uma criaturinha muito estranha. No momento em que veio ao mundo, gritou, "Mamãe!" "Se eu sou sua mãe, que Deus perdoe meus pecados", disse a rainha. "Ah, não se lamente", disse a menina, galopando em cima do bode. "A próxima que vai nascer é muito mais bonita." E assim foi. A outra gêmea era linda e doce, o que deixou a rainha muito satisfeita. Não seria possível haver 2 gêmeas mais diferentes uma da outra, mas mesmo assim elas se amavam muito. Aonde uma ia, a outra ia atrás. A mais velha logo ganhou o apelido de Chapeuzinho Esfarrapado, pois era forte, barulhenta e abrutalhada, e estava sempre galopando em seu bode.
Suas roupas viviam rasgadas e sujas de lama. O capuz de sua capa era todo esfarrapado. Ninguém conseguia obrigá-la a usar vestidos limpos e bonitos. Ela insistia em usar roupas velhas. A rainha um dia simplesmente desistiu e deixou que se vestisse como quisesse. Certo dia, na véspera do Natal, quando as duas irmãs já eram quase adultas, ouviu-se um baque e depois uma algazarra horrorosa no corredor diante dos aposentos da rainha. Chapeuzinho Esfarrapado perguntou quem estava fazendo aquela bagunça toda. A rainha lhe disse que era um bando de trolls que tinham invadido o palácio. A rainha explicou que aquilo acontecia a cada 7 anos. Ninguém podia fazer nada com aqueles seres perversos. Todo o palácio tinha de ignorá-los e suportar o mal que faziam. Que bobagem! Exclamou o Chapeuzinho Esfarrapado. Vou expulsá-los daqui. Todos protestaram, dizendo que ela precisava deixar os trolls quietos porque eram muito perigosos. Mas Chapeuzinho Esfarrapado insistiu que não tinha medo. Ela sabia como botá-los para fora e era isso que ia fazer. Avisou a rainha que todas as portas tinham de ficar bem trancadas. Depois foi para o corredor perseguir os trolls. Deu pancadas à torto e à direito com sua colher de madeira, batendo na cabeça e nos ombros dos trolls e reunindo todos num canto. O palácio inteiro sacudiu com os estrondos e gritos. Parecia que tudo ia desabar. Nesse momento, a irmã gêmea de Chapeuzinho Esfarrapado, que estava preocupada com ela, abriu a porta e enfiou a cabeça para fora para ver como andavam as coisas. Paf! Veio um troll, arrancou a cabeça dela e colocou-a de um bezerro no lugar. A pobre princesa voltou de 4 para a sala e começou a mugir. Quando o Chapeuzinho Esfarrapado voltou e viu a irmã daquele jeito, ficou muito irritada com as damas de companhia por não terem ficado mais atentas e deu a maior bronca em todas. Vou ver se consigo libertá-la do feitiço do monstro, disse Chapeuzinho Esfarrapado, mas vou precisar de um bom navio equipado e abastecido. Aqui tem uma ilustração. O rei sabia que sua filha Chapeuzinho Esfarrapado era extraordinária, apesar de tão levada. Por isso concordou, mas disse que o navio deveria ter um capitão e marinheiros. Chapeuzinho Esfarrapado foi firme. Não queria nenhum dos dois. Velejaria sozinha. No fim das contas, deixaram que ela fizesse como queria, e Chapeuzinho Esfarrapado zarpou com a irmã. Com um bom vento de popa, velejou bem depressa até a terra dos trolls. Atracou no cais e amarrou o navio. Disse à irmã que ficasse bem quietinha a bordo e foi montada em seu bode até a casa dos trolls. Lá, por uma janela aberta, viu a cabeça da irmã na parede. Saltou com o bode pela janela, entrou na casa, agarrou a cabeça e com outro pulo voltou para fora. Saiu a toda com a cabeça, perseguida pelos trolls. Eles gritaram e a rodearam como um enxame de abelhas furiosas. O bode rugiu e deu cabeçadas, e Chapeuzinho Esfarrapado bateu nos trolls com sua colher de madeira mágica até eles desistirem e a deixarem escapar. Quando Chapeuzinho Esfarrapado se viu sã e salva no navio, tirou a cabeça de bezerro e colocou a bela cabeça da irmã no lugar. Assim, a princesa voltou a ser humana. Vamos velejar e ver o mundo, disse Chapeuzinho Esfarrapado. Sua irmã concordou, e assim elas navegaram junto à costa, parando aqui e ali, até que afinal chegaram a um reino distante. Quando os donos do castelo viram aquele navio estranho atracado, enviaram mensageiros para descobrir de onde vinha e quem trazia. Os mensageiros levaram um susto ao encontrar apenas Chapeuzinho Esfarrapado a bordo, trotando pelo deck montado em seu bode. Quando perguntaram se tinha mais alguém no navio, Chapeuzinho Esfarrapado respondeu que sua irmã estava com ela. Os mensageiros pediram para vê-la.
Mas Chapeuzinho Esfarrapado não deixou. Então eles perguntaram se as irmãs gostariam de ir até o castelo para ter uma audiência com o rei e seus 2 filhos. Não, disse Chapeuzinho Esfarrapado. Eles que venham até o navio se quiserem nos ver. E voltou a galopar com o bode, fazendo o deck ribombar. O príncipe mais velho ficou curioso para ver as forasteiras e desceu até a costa no dia seguinte. Quando viu a bela irmã mais nova, imediatamente se apaixonou e quis se casar com ela. De jeito nenhum, declarou a princesa. Não vou deixar minha irmã Chapeuzinho Esfarrapado. Só vou me casar quando ela se casar. Ele voltou desolado para o castelo, pois, em sua opinião, ninguém ia querer se casar com aquela criatura estranha que andava num bode e parecia uma mendiga. Mas era preciso ser hospitaleiro com as forasteiras, e por isso as 2 irmãs foram convidadas para um banquete no castelo. O príncipe implorou a seu irmão mais novo que fosse o acompanhante de Chapeuzinho Esfarrapado. A gêmea mais nova penteou o cabelo e vestiu sua saia mais bonita para a festa, mas Chapeuzinho Esfarrapado se recusou a trocar de roupa. Você podia usar um dos meus vestidos de vez em quando, ao invés dessa capa toda rasgada e dessas botas velhas, disse sua irmã. Chapeuzinho Esfarrapado só riu. Você podia tirar esse capuz esfarrapado e limpar a fuligem do rosto, insistiu, irritada, pois queria que sua amada irmã estivesse bonita. Não, respondeu Chapeuzinho. Vou assim como estou. Todo o povo da cidade apareceu para ver as forasteiras subindo até o castelo. Foi uma procissão muito engraçada. Na dianteira vinha o príncipe e a irmã de Chapeuzinho Esfarrapado em lindos cavalos brancos vestidos com mantos de fio de ouro. Atrás vinha o irmão do príncipe num cavalo esplêndido, com arreios de prata. Ao lado dele vinha Chapeuzinho Esfarrapado no bode. Você não é muito de conversa, comentou Chapeuzinho Esfarrapado. Não tem nada a dizer? E o que há para dizer? Retrucou o irmão do príncipe. Eles continuaram a cavalgar em silêncio até que o rapaz perguntou: Por que você anda montada nesse bode em vez de num cavalo? Já que perguntou, vou mostrar que posso ir montada num cavalo, se quiser, disse Chapeuzinho Esfarrapado. No mesmo instante, o bode se transformou num lindo cavalo. Os olhos do rapaz se arregalaram até quase estourarem e ele se virou para ela com grande interesse. Por que esconde a cabeça nesse capuz esfarrapado? Perguntou ele. É mesmo um capuz esfarrapado? Posso mudar se eu quiser, disse Chapeuzinho. E surgiram longos cabelos negros com um diadema dourado e minúsculas pérolas. Que moça diferente você é, exclamou o rapaz. Mas essa colher de madeira, por que anda com ela? É mesmo uma colher? E nas mãos de Chapeuzinho Esfarrapado ela se transformou numa varinha de madeira de tramazeira com ponta de ouro. Ah, entendi, exclamou o irmão do príncipe. Ele sorriu e foi cantarolando uma música pelo caminho. Finalmente, Chapeuzinho Esfarrapado disse: Você não vai me perguntar por que usa essas roupas em frangalhos? Não, disse o príncipe. Está claro que você as usa porque quer, e quando quiser trocá-las vai fazer isso. Ao ouvir isso, a capa toda rasgada de Chapeuzinho Esfarrapado desapareceu, e em seu lugar surgiram um manto e uma saia de veludo verde. O príncipe apenas sorriu. Você fica muito bem com essa cor. Quando o castelo surgiu no horizonte, Chapeuzinho Esfarrapado disse para ele: Não vai pedir para ver meu rosto sem essas manchas de fuligem? Isso também vai acontecer quando você quiser. Quando eles passaram pelos portões do castelo, Chapeuzinho Esfarrapado tocou o rosto com uma varinha de tramazeira e as manchas de fuligem desapareceram. E se o rosto dela era bonito ou feio, nunca vamos saber, porque isso não importava nem um pouco para o irmão do príncipe, ou para Chapeuzinho Esfarrapado. Mas isso eu posso contar. O banquete do castelo foi muito alegre e as brincadeiras, a cantoria e as danças
Duraram vários dias.